Olá e boas-vindas a esta nossa síntese explicativa. Hoje nós vamos direto ao ponto para falar sobre um tema fascinante de engajamento comunitário, onde civis comuns estão assumindo um papel absolutamente vital durante emergências locais. É uma mudança de paradigma, em que a população atua ativamente para preservar a segurança enquanto o socorro oficial ainda está a caminho. A nossa análise vai explorar exatamente como essa união entre o engajamento cívico e a tecnologia está transformando de verdade o planejamento de resposta em várias regiões. Para dar o devido crédito e embasamento, o material que fundamenta a nossa análise de hoje é um artigo científico intitulado Do Acionamento ao Impacto, avaliando a coprodução da resposta a emergências. Esse documento riquíssimo foi elaborado por um time de pesquisadores, Vael Saibat, Sophie Pilemão, Tobias Anderson Grunberg, Eric Pritz e Niklas Enabi Vogel. Eles estão vinculados a instituições acadêmicas de peso como a Universidade de Linköping, na Suécia, e a Universidade de Agder, na Noruega. E um detalhe importante, o artigo foi publicado agora, no ano de 2025, no International Journal of Disaster Risk Reduction, que é um periódico científico da respeitada editora Elsevier. Ou seja, estamos falando de ciência de ponta e super atualizada. Certo, vamos mergulhar nesse assunto. A estrutura da nossa análise de hoje passa por 6 pontos: a apresentação do artigo científico, a rápida mobilização de voluntários, os resultados dessa ação inicial em campo, os desafios e as condições necessárias do sistema, a preparação para grandes desastres e, fechando o raciocínio, a relevância e as considerações finais. Seção 1. Apresentação do artigo científico, origem e contexto. Para contextualizar a importância desse estudo, basta observar que o cenário atual da nossa sociedade global apresenta uma frequência cada vez maior de emergências. E com orçamentos frequentemente limitados no setor público, a cooperação entre as autoridades e os cidadãos não é mais apenas uma boa ideia, é uma necessidade real para a segurança de todos. O grande objetivo da pesquisa que estamos analisando é investigar, com rigor acadêmico, como os civis previamente treinados podem ser integrados de forma eficaz à gestão dessas emergências locais. E o principal elo que torna toda essa integração possível hoje é o uso estratégico de aplicativos para dispositivos móveis, que funcionam como uma ponte de comunicação direta entre o centro de comando e o cidadão comum. Seção 2. Rápida mobilização de voluntários, fortalecendo a ação local. A metodologia de intervenção que os pesquisadores estudaram acontece quando os serviços municipais de resgate tomam a iniciativa de recrutar, treinar e equipar os próprios residentes locais. A ideia é que eles estejam prontos para intervir de maneira coordenada. E o que viabiliza isso? As tecnologias de informação e comunicação. Sem usar termos técnicos complicados, estamos falando de sistemas digitais, como aqueles aplicativos de celular que a gente já usa todo dia. Eles são programados especificamente para localizar e enviar alertas automáticos para os voluntários registrados que, por acaso, estejam bem ali, pertinho de onde uma emergência acabou de acontecer. Essa linha do tempo é perfeita para ilustrar o princípio central do projeto, a ideia de atuar enquanto se espera pelas equipes oficiais. É fundamental deixar claro que a presença dessas pessoas treinadas no local não substitui, de forma alguma, as equipes de profissionais. A função essencial do voluntário é preencher aquela lacuna crítica de tempo, aqueles primeiros minutos preciosos logo após o incidente, quando qualquer ação imediata faz literalmente toda a diferença. Seção 3. Resultados da ação inicial. A evidência empírica. Agora, o que é realmente interessante nesse dado é que, de acordo com as informações rigorosamente coletadas pelos pesquisadores a partir dos relatórios de campo, os voluntários civis conseguiram chegar antes das equipes profissionais de emergência em 65% dos casos relatados. Pensem bem nisso, é uma taxa de sucesso imensa para a ação comunitária inicial. E para colocar isso em uma perspectiva ainda mais prática, o que essa porcentagem significa para alguém que precisa urgentemente de ajuda? Os dados mostram que, em média, esses voluntários chegaram cerca de 7 minutos mais cedo ao local do que as equipes oficiais. Em situações de medicina de emergência ou no controle inicial de um foco de chamas, 7 minutos não é apenas um detalhe, é uma janela de tempo absolutamente vital, capaz de preservar vidas. Os números do estudo confirmam também que a grande maioria dos voluntários alcançou o local do incidente a um limite impressionante de até 10 minutos logo após o alerta ser emitido pelo sistema. Isso atesta de forma contundente a velocidade e a eficiência dessa mobilização que tem um caráter estritamente local. Uma vez que esses voluntários chegam ao local, as tarefas que eles desempenham variam bastante. Em casos de acidentes de trânsito, por exemplo,
O esforço se concentra na organização do fluxo de veículos e no contato rápido com os operadores centrais. Em incêndios externos, o foco é limitar os danos e tentar combater as chamas iniciais. Já nas emergências de saúde, a aplicação de técnicas como a reanimação cardiopulmonar e até mesmo o acolhimento para acalmar os familiares ganham destaque. E um detalhe muito legal levantado na pesquisa é que esses civis, na grande maioria das vezes, continuam oferecendo apoio logístico, mesmo depois que os profissionais chegam e assumem o comando da cena. Seção 4. Desafios e condições necessárias. Examinando os obstáculos. Para mantermos a objetividade e o tom equilibrado dessa análise científica, precisamos reconhecer que nem tudo é perfeito. Existem limitações práticas bem claras nesse modelo hoje. A pesquisa traz relatos contundentes, como o de um voluntário que descreve como as falhas tecnológicas têm um custo humano direto. Quando o aplicativo trava ou a notificação pelo celular atrasa por conta da rede, a motivação das pessoas simplesmente despenca. É natural que alguém treinado e disposto a ajudar se sinta frustrado por não ser acionado quando algo grave acontece a apenas algumas quadras de distância. Com base nesses relatos, os autores do estudo consolidaram os principais desafios em algumas frentes. Eles envolvem desde a falta de confiabilidade no envio digital de alertas, até a queixa constante pela falta de equipamentos mais adequados no momento da ação. Há também uma forte demanda por ciclos de treinamentos muito mais frequentes. No fim das contas, o estudo deixa claro que uma coprodução realmente funcional não vive só de boa vontade. Ela exige um nível de apoio institucional muito superior e a inclusão genuína desses cidadãos no planejamento tático de longo prazo. Seção 5. Preparação para grandes desastres, ampliando o impacto. Conforme esse modelo amadurece nas ocorrências do dia a dia, a discussão natural se volta para como expandir esse esforço, especialmente para lidar com cenários de alta complexidade. E os números sobre isso são muito animadores. 96% dos voluntários consultados no estudo expressaram uma elevada disposição em participar de operações maiores, de nível regional ou até nacional. A imensa maioria afirma estar pronta para somar forças na resposta a desastres ambientais graves ou atuar junto à defesa civil. Porém, a ciência também alerta. Para que essa ampliação ocorra de maneira segura, as condições precisam ser levadas a sério. É imperativo que exista uma liderança clara no terreno, funções extremamente bem definidas para não gerar conflitos ou riscos adicionais e, claro, um sistema digital integrado que realmente suporte o intenso fluxo de dados de uma coordenação em nível nacional. Chegamos então à seção 6, relevância e considerações finais. Construindo comunidades resilientes. Então, o ponto crucial ao reunir todas essas constatações é que a literatura científica atual está validando com dados empíricos consistentes o enorme valor de integrar o cidadão treinado na estrutura de segurança pública. Comparando as duas abordagens, o modelo de coprodução cria uma verdadeira rede, onde as ferramentas digitais harmonizam o trabalho de quem mora na região com o trabalho dos especialistas do governo. E isso resolve, ou pelo menos mitiga muito, o ponto mais fraco do modelo tradicional, que historicamente sofre com longos tempos de deslocamento para atender incidentes em áreas geográficas distantes ou muito isoladas. E tudo isso deixa no ar uma reflexão super pertinente para levarmos adiante. Como a sociedade pode fortalecer ainda mais essas comunidades locais para atuarem como uma sólida primeira linha de defesa em emergências futuras? Fica aqui o convite para quem está nos acompanhando. Siga o canal, curta o conteúdo e compartilhe esta apresentação para espalharmos essas informações tão importantes. Destacamos também, em respeito à transparência, que o conteúdo apresentado nesta síntese foi gerado de forma automatizada com apoio de inteligência artificial, baseando-se estritamente nas fontes acadêmicas que mencionamos hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e a gente se encontra na próxima análise.